Olá, amigo e amiga do Facebook, amigo e amiga do YouTube, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui para mais um assunto da nossa série, estamos aí no penúltimo domingo. Hoje nós iremos falar sobre regras especiais para interpretar a literatura apocalíptica. No domingo passado nós falamos das regras gerais, e as regras gerais nós mencionamos que era o quê? Lembram lá? Que era justamente a gente pegar as escrituras sagradas como a própria intérprete, né? O profeta falou e a gente crê ali que o Espírito Santo inspirou o apóstolo ou o profeta para que, através dali, da literatura, né, daquela inspiração, nós extraiamos ali a verdade, correto? E alguns elementos para a gente compreender melhor essa visão geral ali do entendimento. A gente tem Bíblia, a gente tem dicionário, comentário, lexo, né, essas coisas todas, a gente ter uma ideia da parte geográfica, cultural, histórica, linguística, daquilo que se passou nos tempos bíblicos, o que Deus quis mostrar para o profeta, para o escritor da Bíblia, e assim viesse para nós. Então, basicamente, a literatura apocalíptica está mais reservada a Daniel, no Antigo Testamento, e ao Apocalipse no Novo Testamento, e é sobre esses livros, e especificamente nós estamos falando sobre o Apocalipse, que a gente está tratando aqui. Nós não estamos tratando de profecia em si, mas apenas mostrando alguns elementos, características para a gente compreender melhor a literatura profética, a literatura apocalíptica, tá bom? E neste momento nós iremos ouvir um louvor, tá bom? E na sequência a gente já volta para nossa aula, o nosso momento de reflexão. Que Deus abençoe você, aprecie bastante esta música e que essa música, esse louvor fale ao seu coração neste momento. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar, mas também lembro que pôde me curar. Poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou.
abraçou, Ele me amparou. Ele me amparou, Ele me abraçou, me deu a mão pra não cair e prosseguir. Ele me amparou, Ouviu meu chorar, e me deu a mão, me deu a mão, me consola, e foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, Quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou. Ele me amparou. amém. Muito bem, já retornamos aqui. A gente olha aqui, louvor maravilhoso, que Deus abençoe. Espero que essa música tenha falado ao seu coração. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma tela. Isso, um pouquinho. A nossa tela vai diminuir um pouquinho aqui, a gente vai apresentar mais o slide. Espero que você que está aí do outro lado, melhor, né? Possa estar acompanhando da melhor maneira possível. Que Deus abençoe você, você que mora aqui em Pirassununga, mora ali em Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira. Um grande abraço para vocês. Essas localidades são onde eu atendo irmãos, igreja, como pastor dessas localidades, as comunidades as quais eu pastorei. Um grande abraço para cada um de vocês. E aos amigos que a gente vai fazendo também, conhecendo, um grande abraço. E a você que está do outro lado, está lá no Espírito Santo, está no Japão, está nos Estados Unidos, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro. Enfim, a internet, ela não tem limites, né? Ela alcança o globo. Você que porventura estiver aí nos assistindo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, e é um prazer poder ter a sua audiência para conosco. Então vamos compartilhar a tela aqui, deixa eu pegar, vamos aqui. O nosso assunto hoje é regras especiais, correto? Regras especiais para a literatura apocalíptica. Esse é o assunto desta noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês este assunto, lembrando que no domingo passado nós falamos sobre regras gerais para a interpretação apocalíptica e hoje será as regras especiais, correto? Para a gente compreender. No domingo passado, lembrando que a Bíblia, uma regra maior, a Bíblia fala por si mesma, ela é a palavra, né? A verdade está ali. A princípio vamos na literalidade, só que quando agora a gente vai para a literatura apocalíptica, a literalidade, se a gente for para a literalidade do texto, a gente vai ter dificuldade de compreensão, correto? E aí a gente também precisa, da mesma forma que a gente precisa das regras gerais, de um léxico, de um dicionário, de um comentário, da parte arqueológica, social, para a gente compreender o ambiente em qual foi escrito, nas regras especiais também da mesma forma, tá bom? Muito bem, vamos então aqui ampliar a tela um pouco mais, isso, ficar melhor. Regras especiais para a interpretação apocalíptica. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aos amigos,
ao amigo do Facebook, ao amigo do YouTube, amigo e amiga, que de uma maneira especial o Senhor venha derramar as tuas bênçãos e que esta mensagem, esta palavra, esta palestra alcance os corações e que mais pessoas venham compreender como estudar melhor a literatura apocalíptica. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Para você que porventura estiver nos acompanhando agora pela primeira vez, nos números anteriores, domingos anteriores, a gente deu uma introdução muito boa sobre o que é uma profecia clássica, escatológica, a gente definiu bem isso, e é muito bom você, quem sabe, assistir os números anteriores, tá bom? Muito bem, nós vamos ver agora o impacto da literatura, melhor, da forma literária, né, nessa questão do Apocalipse aí. Os autores bíblicos, eles utilizaram grande variedade de tipos literários para a transmissão da verdade. Isso é fato. Tá? Então a gente pode ver que há uma infinidade de formas literárias ali, de tipos, para fazer com que nós venhamos compreender. E é o estilo que eles usaram, tá bom? Então, das várias envolvendo, a gente pode pegar o seguinte: as narrativas históricas, prescrições legais, palavras de sabedoria, cartas, reflexões e aclamações poéticas, né? São características que envolvem essas formas literárias. Então, estão aqui nos variados tipos de literatura incluídos na Bíblia, tá bom? Vamos lá então. As duas formas mais fáceis, vamos assim dizer, de reconhecer, talvez sejam prosa e poesia. Quem é que não gosta de uma prosa? Quem é que não gosta de uma poesia? Eu particularmente gosto assim de poesia, tenho começado a gostar, né? Eu diria para vocês que de uns 7 anos para cá eu passei a apreciar mais a poesia e a gente vê como que a poesia é algo legal, muito bom, ajuda bastante a gente, tá? E é muito bom. Eu gosto de escrever, de vez em quando a gente escreve aí algumas crônicas, algumas poesias, tá? E aí eu queria agora dar um exemplo para vocês disso aqui. Por exemplo, um relato em prosa, Êxodo 14, 21, nos dá uma dica mais ou menos de como seria. Olha só. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então, onde menciona, por exemplo, um forte vento oriental para afastar as águas do mar, então Moisés ele vai fazendo um relato em prosa nisso aqui, tá? E existe muito prosa e verso, né, na literatura bíblica, em grande parte dos livros das Escrituras. E no contexto poético, vamos avaliar um relato poético, e vamos ver aqui o próprio Moisés, em Êxodo capítulo 15, verso 8, diz assim, ó: com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. Então você percebe a linguagem poética, né? Isso aqui é um cântico de Moisés, ou seja, uma música nada mais é do que uma poesia cantada, e a gente vai ver aqui Moisés cantando poeticamente. E aí ele fala, ó, com o resfolgar das tuas, ou seja, das tuas aqui ele está se referindo a Deus, das tuas narinas, ó Deus, amontoaram-se as águas, né? Então a gente pode ver aqui uma forma que ele mostra ali uma espécie de, olha, aquilo que está trazendo um certo fardo, cansaço, né? Uma certa agonia na linguagem que ele está dizendo, mas ele está querendo mostrar algo, né? E ele, de forma poética, ele trata Deus dessa forma, assim, Senhor, tal, olha, com o resfolgar das tuas narinas, tal, porque parece que estavam entupidos aquilo ali, né? São os problemas, as dificuldades, e aí ele vem tentando esclarecer para nós. Então, uma literatura poética, tá? Um relato poético. E você vai ver ao longo da Bíblia, você vai, por exemplo, de Salmos, Provérbios, Cantares, cheio de poesia, tá? Cheio de poesia. A Bíblia tem história, profecia, correto? Poesia. Então ela está cheia de elementos literários, vamos assim dizer. Mas muito bem. A linguagem poética ela é bem evidente no relato bíblico.
tá? Muito evidente mesmo. E ela é bastante eficiente para apresentar a verdade bíblica quando lida adequadamente, conforme a linguagem figurativa apresenta. Isso é muito interessante, tá? E aí, o que acontece? No que se refere, por exemplo, ao livro do Apocalipse, a leitura é diferente, pois representa um tipo de literatura diferente e com um estilo único em todo o Novo Testamento. A gente pode perceber isso, tá? Só que aí, o seu paralelo bíblico mais próximo é o quê? O livro do Apocalipse. Então, assim, no Novo Testamento não existe uma literatura igual ao livro do Apocalipse. E o seu paralelo mais próximo está lá no Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, que foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E tanto Daniel quanto o Apocalipse são literaturas classificadas como profecia apocalíptica. Lembrando vocês que existe a profecia clássica, né, que está mais no contexto de Israel, no contexto da igreja ali, Jesus, a igreja, e aí você vê os profetas, eles profetizaram e se cumpriu ali em Cristo e na igreja, né? E a literatura apocalíptica, ela cumpre-se agora num contexto escatológico. Por exemplo, Daniel pega dos dias de Daniel e vai até os últimos dias. Ok? Vamos lá. Algumas características da literatura apocalíptica. Contrastes. Ela faz clara demarcação entre o bem e o mal e o seu alcance cósmico. Isso é muito interessante. Então, na literatura apocalíptica, né, existe uma demarcação entre o bem e o mal e também do seu alcance cósmico. Também ela traz da característica ênfase escatológica. Ela mostra a extensão histórica com o ápice final da história. Então ela vai mostrando, né, os eventos, o desenrolar dos fatos. Também tem origem em tempos de angústia e perplexidade. Você pode olhar, por exemplo, quando Daniel, o povo estava na Babilônia, aí a partir dali Deus chama Daniel e dali Deus mostra o desenrolar desde os dias de Daniel até o final da história humana. Aí tem também das características da literatura apocalíptica. Ela é baseada em visões e sonhos, tem um extenso simbolismo. Você vai ver que dentro das visões e sonhos, você vai ver Daniel e João são os profetas que mais tiveram aí nesse contexto de visão, sonhos, tá? E nessa perspectiva escatológica, ou seja, de assuntos finais dos últimos dias. Existe uma extensão de símbolos na literatura apocalíptica. Vamos lá. Existe também a continuidade vertical e horizontal. O que seria a vertical? Seria, por exemplo, a mentalidade semítica, que tem que ver ali com os povos semitas, né, envolvendo ali os povos da Mesopotâmia, envolvendo ali essa questão, o povo do crescente fértil ali, no geral, né? O nome semita vem de Sem ali, os descendentes de Sem, né? E aí vem aqui o seguinte, essa mentalidade semítica, como é que eles enxergavam o céu e a terra? Eles enxergavam o céu e a terra como um íntimo contato um com o outro, em íntimo contato um com o outro. Era assim, eles eram ligados, não havia separação. Infelizmente, na nossa civilização, né, de orientação científica, não consegue enxergar isso. Eles fizeram essa separação entre o céu e a terra, entre o horizontal e o vertical, vamos assim dizer. E tende a separar o céu e terra, não somente no sentido físico, mas também no espiritual. Não acreditam. Por isso que você vê hoje pessoas que não acreditam em Deus, né? Essa questão do ateísmo, a ciência, ela desqualifica totalmente, não gosta, né? Separa realmente essa questão religiosa. Mas a mentalidade semítica não era assim. Eles viam tudo como uma coisa só. Tá? No que se refere ao horizontal, seria mais ou menos o contínuo histórico em sintonia com o céu. E aí um exemplo que a gente pode ver é o livro de Daniel, capítulo 2. Você pode até abrir aí, tá bom? Capítulo 2 de Daniel, você vai ver ali o sonho de Nabucodonosor. Correto? Naquele momento ali, Nabucodonosor tem um sonho,
Pode conferir aí direitinho. Esse sonho, vale a pena você ler todo esse capítulo. E aí ele sonha, ele fica perturbado com aquele sonho, ele sonha com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitoral de prata, o ventre de bronze, pernas de ferro, e os pés e dedos com parte de ferro, parte de barro. E neste sonho tinha uma pedra que vinha do céu sem auxílio de mãos e batia e destruía os pés da estátua, a estátua como um todo. E aí o rei sonhou e não lembrava do sonho. Daniel foi chamado, e Daniel ele interpreta o sonho do rei, e ali ele mostra todo o desenrolar, ou seja, descortinou. Então a literatura apocalíptica é isso, ou seja, mostrou o que aconteceria desde os dias de Babilônia, que era a cabeça de ouro, até os pés da estátua, quando a pedra que viria do céu, sem auxílio de mãos, que representa Jesus Cristo, essa pedra que vem do céu, bate e destrói a estátua, representando os reinos, é Jesus que vai vir fundar o seu reino. Ou seja, todos os reinos passarão. Babilônia, quem é Babilônia? Quem é o Egito? Quem é Roma? Né? Hoje a gente vê aí Estados Unidos, China, né, brigando nessa coisa toda, mas tudo isso vai passar. Um dia Jesus vai voltar, e quando ele voltar, a Bíblia fala que o reino de Deus será instaurado para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor, não é verdade? Que maravilha. Então, o capítulo 2 de Daniel mostra essa questão horizontal, é o contínuo histórico em sintonia com o céu. Ou seja, Deus revelou a Daniel e ao longo da história nós vamos confirmando a revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o modelo historicista de interpretação. E uma coisa interessante é que a profecia apocalíptica ela não tem condicionalidade. A profecia apocalíptica não possui condicionalidade. Nos livros de Daniel e Apocalipse, não há previsão profética sujeita à condicionalidade. Tá? Ou seja, vai acontecer. Os períodos de tempo são definidos e invariáveis. Você pega Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, e fala dos elementos temporais, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 2.300 tardes e manhã. Em Apocalipse fala lá da questão também de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Isso não muda. Tá? Isso não é condicional. Ele vai acontecer, já aconteceu, né? Dentro da perspectiva adventista, inclusive no domingo passado eu trabalhei essa questão, nós entendemos, por exemplo, Daniel 7:25 como os 1.260 anos. A gente trabalhou Daniel 12, 11 e 12, 1.290 dias, 1.335 dias, em paralelo com Daniel 7, Daniel 8. E aí mostra o quê? Essa questão, praticamente os mesmo período. A diferença ali de 30 anos, no contexto da profecia, o ano base 508. Né? Normalmente, os 1.260 anos de Daniel 7:25, eles se iniciam de 538. Esse é o pensamento adventista, de interpretação. E aí acontece que os 1.260 anos de perseguição. Então, não é condicional. Tá? Não é condicional. A profecia apocalíptica, ela é real e ela vai mesmo, tá, gente? Simbolismo em Apocalipse. Entre as características gerais da profecia apocalíptica está o seu extenso simbolismo, que causa confusão aos intérpretes. Então muita gente não compreende. Por quê? Porque existe muita linguagem simbólica. E aí tem a descrição eficaz. Assuntos de alcance cósmico não poderiam ser apresentados eficientemente pela expressão literal. Então, normalmente, boa parte das escrituras se entende como lê. Elas não são simbólicas, elas são literais. E o que a gente precisa só compreender é fazer a linguagem. E por isso que é bom um dicionário, compreender o texto, a época, o que estava querendo dizer. Isso tudo é importante. Mas na literatura apocalíptica, não é nesse sentido aí. Tá bom? O Apocalipse é mais simbólico. Tá? E aí vem o que? A fluidez do símbolo. Na literatura apocalíptica, e aí envolve Daniel e Apocalipse, esses 2 livros, o mesmo símbolo pode significar elementos diferentes, em diferentes contextos. Por exemplo, o leão pode ser usado para se referir a Cristo, leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. Ao diabo, leão que ruge, 1 Pedro 5:8. Tá vendo só?
Judá é chamado lá em Gênesis 49:9 de leãozinho, e os reinos da Assíria e da Babilônia são chamados de leões por Jeremias, Jeremias 50, verso 17. Então, pode ser utilizado, né? O mesmo símbolo pode ter significados e elementos diferentes. Isso acontece, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que dentro do contexto da literatura apocalíptica, nós precisamos seguir algumas regras para a gente não perder de vista o entendimento, tá? O entendimento. E aqui eu quero só mostrar para vocês, para a gente ir finalizando, já estamos indo para o final, algumas sugestões para a interpretação do simbolismo do Apocalipse. Uma vez que o livro é praticamente simbólico, todo simbólico, quais são as sugestões? Primeira sugestão, perdão. Tenho 10 sugestões aqui para vocês. Primeiro, compreender o símbolo pelo que ele é. Então é importante isso. É uma figura, um sinal ali, né? A gente precisa compreender o símbolo como ele é, né? Viu um dragão, viu um cordeiro, e assim a gente ir compreendendo. Segundo, reconheça as razões para o uso de símbolos na passagem. Por que aquele símbolo está sendo utilizado? Uma outra coisa, quando João escreveu o livro do Apocalipse, a sua fonte primária de ilustração é o Antigo Testamento. Tá? Ele extrai as verdades do Antigo Testamento, daquilo que os profetas já haviam falado. Tá bom? Terceiro, descobrir, tanto quanto possível, a fonte ou fontes do simbolismo. Né? Ele é derivado de onde? Isso é muito importante para a comunidade ali. Qual é a importância disso? Né? Quarto, considerar o símbolo do ponto de vista do tipo de literatura onde ele ocorre. Tá? Isso é muito interessante. Então, por exemplo, Apocalipse, né? A ênfase dela é o quê? Escatológica, cósmica, assinala contrastes, tudo isso é importante. Tá? Então, quando fala do Apocalipse, não está falando especificamente de um lugar, está falando de um ambiente de escatologia e que envolve guerra cósmica, inclusive. Quinto, note a relação do símbolo com o principal tema que está sendo tratado. Isso é muito importante. Tá? Quando fala lá, por exemplo, do sinal da besta, dos selos, de onde João tirou isso aí? Aí você vai lá para o capítulo 3 de Daniel, você vai ver lá o período da fornalha de fogo lá com os hebreus, e você vai ver que a linguagem é extraída dali. Né? Babilônia tinha essa questão do selo, da numerologia do 666, por exemplo. O 6 era muito marcante, então João extrai isso de lá. Tá? Outra coisa, considere o símbolo dentro do seu contexto literário imediato. Isso é muito importante. Tá? Sétimo, interprete o símbolo em relação ao seu uso convencional, seu significado. A gente precisa ver isso aí. Né? Como que poderia estar vendo dentro dessa questão textual imediata. Então é muito importante. Oitavo, quando estiver procurando aplicação histórica, tome cuidado para não tomar a história sob medida a fim de se ajustar a ideias preconcebidas do que deveria ser a aplicação da mensagem. Então, por exemplo, tem que cuidar muito com a questão das notícias de jornais. Você vai pegar qualquer evento histórico? Não, existe algo bem pontual para corroborar com aquele entendimento profético, simbólico ali. Nono, não procure achar uma aplicação para cada detalhe de um extenso simbolismo. Isso é muito interessante. A gente tem que ter esse cuidado, né? O 10º e último, reconheça que a extensão de uma apresentação simbólica pode variar de uma simples metáfora para uma extrema alegoria e que o significado de um símbolo específico pode também variar em diferentes contextos. Isso é muito importante. Então, para a gente compreender isso, a gente precisa, de certa forma, ressaltando isso para vocês de uma forma bem mais clara, né? Então, olha o Apocalipse sem medo. Não tenha medo. Permita que Jesus Cristo esteja contigo.
Permita que o Espírito Santo seja o intérprete que ajuda a iluminar você a compreender. E busque ajuda. Estamos aí para, de uma maneira também, ajudar você naquilo que for possível. E juntos devemos nós estudarmos para aprendermos dentro da humildade, pedirmos orientação a alguém, correto? Não achar que nós sabemos e outra, a gente precisa estar aberto a interpretação dentro da humildade, seguir os conselhos, aquilo que já tem como parâmetro, isso é muito importante. E ter bastante cuidado hoje com muita gente que fala, né? Inclusive comigo aqui, tá bom? Precisa avaliar, uai, tá falando, tem sentido? Opa, vamos estudar para ver se tem sentido. Olha, que Deus abençoe você ricamente. Que a bênção do céu recaia sobre você, tá? Neste momento nós vamos ouvir uma música e na sequência eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito do momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Em Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor. És o meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus,
Muito bem, olha, que legal, a gente agradece por essa linda música e que Deus abençoe você que está aí ouvindo, assistindo essa programação. Abençoe você, sua família, onde você estiver. Você que está aí, de repente, assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, que a bênção do céu recaia sobre você, tá bom? Deus abençoe. Lembrando a você que no próximo domingo nós estaremos novamente tratando de um assunto com vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que a graça de Deus esteja com cada um. Muito obrigado. Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade de estar falando como amigo e amiga do Facebook, amigo e amiga do YouTube. Que a bênção do céu recaia sobre cada um deles. Ó Senhor Deus, derramai o teu Espírito Santo e que o Senhor venha atender as necessidades de cada um. Atenda os problemas, meu Deus, estamos vivendo uma época difícil em que as pessoas estão em dúvidas, mas que o Espírito Santo tire as suas dúvidas. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão passando muitas dificuldades, muitos problemas. Pai, tire o medo, coloque no coração dessas pessoas a fé, a esperança. Obrigado por mais este assunto tão importante e que este assunto tenha chegado ao conhecimento e ao coração dos amigos. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. E se alguém está aí assistindo e que se interesse por este assunto, que ele possa entrar em contato conosco. Derramai o teu poder, tua graça, em nome de Jesus. Amém.